Oi! Olha eu aqui mais uma vez, mais uma aula de História da Arte em que nós iremos descobrir um pouco mais desse universo maravilhoso que são as linguagens artísticas e neste capítulo especificamente a mistura delas, como elas se transformam, se misturam e se unem para o nosso bel prazer, para que eu me delicie vendo uma apresentação artística, assistindo a uma bela apresentação de videoarte, podendo observar e ter o prazer de contemplar uma belíssima obra, uma tela, uma escultura, uma performance de rua. Então, as nossas aulas têm esse objetivo, fazer com que vocês se aproximem mais da arte e que vocês entendam mais um pouco dessa disciplina belíssima e extremamente enriquecedora. Fiquem absolutamente tranquilos que a arte só nos ensina e só nos torna cada vez mais humanos. Amados, a semana passada nós falamos sobre quem? Sobre o pai da videoarte. E quem era mesmo o pai da videoarte? O sul-coreano Jun Paik, não é isso? Que infelizmente nos deixou, deixa eu ver se eu não esqueço, se eu me recordo, 2006, exatamente, Johnny nos deixou em 2006, mas o físico dele, a matéria, nos deixou, mas a obra e o legado dele serão eternizados, não é? Ele e tudo o que ele conseguiu produzir, todas as propostas dele, as propostas artísticas, que são algo assim que nos deixa intrigado, porque a ideia que nós temos de arte é aquela pessoa, nós são as famosas fotografias que nós, estamos acostumados a ver nos livros de arte, uma pessoa contemplando uma pintura, uma pessoa dançando, uma pessoa cantando. E aí Jimmy Pike junta tudo isso, junta pessoas pintando, pessoas cantando, usa partes do corpo, usa, não é, aparelhos eletroeletrônicos para dar vida a seres inanimados, faz, não é, usa essas peças para criar protótipos de robô, faz propostas de vídeo totalmente fora do usual, uma proposta assim mais visionária, algo mais relacionado assim, algo mais impactante, algo que vá para além mesmo desse padrão, esse padrão que a gente tem de vídeo, que são novelas, que são jornais, que é o cinema, as famosas séries aí das Netflix da vida, dos cines aí que você tem, dos seus streams aí de filmes. Então, aí vem o Johnny Pike, bem antes disso, bem antes da Amazon Prime, bem antes do Telecine, bem antes da famosa Netflix, ele já fazia uma proposta de vídeo que era altamente impactante. Não sei se para vocês seria tão interessante quanto assistir a um seriado, mas eu digo a vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ter contato com a videoarte, é algo encantador, extremamente revelador da alma humana, porque todas essas manifestações artísticas, ela tem como finalidade revelar a alma humana, a minha, a sua, a nossa alma humana. Bem, na aula de hoje, nós vamos ver mais uma linguagem artística que se mistura com tantas outras, certo? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu postei para vocês. Espero que vocês tenham achado bem interessante. Mas hoje nós iremos falar da famosa técnica amada por todas as estrelas, seja de Hollywood, ou seja, da Rede Globo aqui de televisão ou de qualquer outro canal, a iluminação, que para as mulheres, as artistas mulheres, só perde para maquiagem. É sério.
técnica de iluminação, uma cena bem iluminada, uma pessoa bem iluminada é tudo. A iluminação bem feita projeta somente aquilo que nós queríamos que fosse projetado. Então é por isso que tem aquela máxima que eu também já falei para vocês. Os artistas podem brigar com qualquer pessoa dentro dos estúdios de TV ou de cinema, ou das séries aí da vida, mas eles não brigam com o iluminador e nem com o maquiador. E também, posso até botar aí o cabeleireiro. Essa briga aí, eles não compram de maneira alguma, porque vão se dar mal. Bem, página 80. Conversa com olha só, a iluminadora no feminino, uma mulher, técnica de iluminação, Alica Barros. E por que eu estou fazendo essa festa inteira em torno dessa mulher que é iluminadora? Sabe por quê? Porque há um tempo atrás, iluminação era coisa, ó, de menino. Menina não entrava. Yes! Mais um espaço para nós. Isso. Quem ganhou não fomos nós. Quem ganha é a iluminação, que vai ficar mais delicada, mais apurada, mais fina. Entendeu? Tô puxando a sardinha pro meu lado, gente. Vamos lá. Bem, formada em artes cênicas, na linguagem do teatro, Lica Barros nos conta que suas primeiras experiências com a iluminação de peças teatrais aconteceram durante a época de estágios, ainda quando era estudante. Depois, se apaixonou por essa arte, que explora a linguagem da luz em espetáculos cênicos. Bem, aqui nós já conhecemos um pouquinho de Lica Barros, não é? Que ela tem contato com essa linguagem, não é? Que é a linguagem da iluminação, ainda enquanto estudante, mas aí ela, não é? Por ser formada em artes cênicas e por estar em contato direto, não é? Com iluminação, áudio, enquadramento, roteirista, tudo, ela foi se apaixonando. E ela viu ali, ela encontrou na iluminação, digamos assim, a identidade dela. Ela se identificou até mais do que com a arte cênica, até mais do que com a interpretação. Ela se encontrou mesmo ali, foi na iluminação, que é quando ela diz, não é? Depois se apaixonou por essa arte que explora a linguagem da luz em espetáculos cênicos. Essa profissão, pasmem, essa profissão tradicionalmente era ocupada por homens. Mas mulheres têm conquistado espaço também nesse ramo, que se abre no mercado de trabalho cada dia mais por causa da grande quantidade de espetáculos teatrais e de outras linguagens, como a música e a dança em todo o país. Olha, só para vocês entenderem o poder da iluminação, eu vou trazer para vocês como referência o filme do Titanic. A famosa, triste e eternizada cena em que Jack morre e Rose fica sozinha à deriva em cima daquela porta que eu tenho certeza que dava para ele. Mas o diretor quis eternizar o filme e ele sabe que quando um se vai, o filme fica para sempre marcado no nosso coração, na nossa alma, na nossa raiva. Por que ele não ficou vivo, não é? Aquela famosa cena em que ela diz, oh Jack, acorda Jack. E ele não acorda. E aí ela larga da mão dele, percebe que ele está morto, larga da mão dele e pega aquele apito e se livra de toda aquela situação. Mas imagina aquela cena. Gente, aquela cena se passa de madrugada. Porque o Titanic, ele vai de encontro ao iceberg na madrugada. Certo? Correto? Belezinha. Ali,
é um continente gelado, ali já era próximo da Antártida, se não me engano. Sim, aquilo dali estava congelado. Por isso que todos eles, não é, foram pintados, claro, maquiados com aquela tinta que não se dissolvia na água, não é? Naquela cor acinzentada azulada, porque muitos morreram de hipotermia, então fica naquela cor azulada. Mas agora você imagina Rose quase congelada em cima daquela porta que, volta a dizer, dava pro Jack. Aquele diretor, esse James Cameron, é que é ruim, viu? É ruim, antipático. Ele não queria mesmo, era que o Jack ficasse com a Rose. Ele queria ficar com a Rose. Brincadeira. Bem, imagina aquela cena linda da Rose largando da mão, soltando a mão dela, não é? Deixando o Jack afundar num solzão de outubro de Teresina. Gente, nunca que ia ter aquela emoção. Primeiro, porque se lá era uma parte já próxima ali do continente gelado, já próximo dos locais, não é? Onde a água ali se transforma em gelo, onde tem os famosos icebergs, como era que ia ter um solão daquele de rachar? E mesmo que tivesse, a cena se passava na madrugada, como era que ia ter uma luzona pá, estourando em cima deles? Vejam que a luz é extremamente delicada. Eu acredito que vocês nunca tenham pensado sobre isso. Mas tira aquela luz amarelada, bem fechadinha, bem escura, que casou direitinho, que compôs direitinho com aquela cena e joga esse solão nosso que nós estamos vivendo aqui, que já acorda com calor, não rolava. Não ia ter aquela química, não ia nos fazer chorar, ficar triste, revoltada, querer refazer o filme, querer gravar de novo, fazer o Jack voltar e ficar em cima daquela porta. Que eu volto a dizer, eu tenho raiva daquela porta, que aquela porta dava pro Jack. Bem, mas imagina a cena sem aquela iluminação. Não seria possível. Por quê, meus amores? Porque a professora não quer? Não, é porque uma das características primeiras da iluminação é essa. A iluminação, ela precisa conversar com a cena. A iluminação, o verdadeiro técnico de iluminação, ele sabe que ele está ali compondo a cena. Não deve passar pela cabeça dele nunca ser o ator principal daquela composição. Ele é mais um ali a compor, a agregar valor naquela cena. Ele não pode se destacar. É por isso que o técnico de iluminação ele conversa diretamente com diretores, com atores. Ele é um dos primeiros a ter contato com o cenário, a entender aquele cenário, a entender aquela história, onde ela se passa, para ele poder trabalhar com os mais vários tipos de iluminação, certo? Até aqui tudo bem? Espero que esteja. Ao relatar sua experiência nessa linguagem, Lica comenta que para ser uma iluminadora de teatro é preciso conhecer as técnicas ligadas a conceitos de eletricidade, saber como usar as chamadas gelatinas, que são filtros usados nos refletores, e dar gama de cores e intensidades de luz sobre a cena no palco. Essa gelatina que ela fala é como se fosse uma segunda lente que eles colocam lá no refletor, para ela ficar mais clara, mais escura, mais alaranjada, mais de acordo com a cena. Trago para nossa aula uma outra cena que também ficou eternizada no cinema. Chama-se a cena do meu ultra máximo top, tudo de bom, melhor filme do planeta, chamado O Vento Levou. A famosa cena em que Vivian Leigh é o nome da atriz, a personagem Scarlett O'Hara volta para sua terra natal, Tara, atravessando
todo o condado lá dos Estados Unidos em meio à guerra, e quando ela chega na casa dela, chega na famosa Terra Vermelha de Tara, ela se depara com a fazenda absolutamente destruída. E ela tá com dias que não come, e Scarlett era assim uma dondoquinha. E aí ela corre, a cena é belíssima de O Vento Levou. Vivian Leigh corre para uma árvore que não tem uma folha sequer. É só uma árvore enorme. E ela cai no chão. É claro que tem toda a interpretação da atriz e a fala também é belíssima. Ela cai no chão, arranca uma raiz do solo. Ela tá com tanta fome que ela come aquela raiz. Mas é tão amarga, é tão ruim que ela bota para fora tudo que ela comeu. E ela levanta, é um final do dia, é assim já uma tarde que o sol tá se pondo. Por trás dela tem aquele pôr do sol que dá aquela ideia daquele vermelho. E a imagem dela é projetada, fica tudo escuro. Não aparece o rosto dela, só no momento da fala é que uma iluminação vai no rosto dela. É super delicado. Mas a parte de iluminação, aquela iluminação laranja avermelhada, que remete ao fim de tarde, e ela levantando aquela raiz, e ela dizendo aquele texto belíssimo, em que ela diz que a partir daquele dia nunca mais ela sentirá fome, nem que ela tenha que roubar, nem que ela tenha que fazer todas as coisas, mas eu nunca mais sentirei fome. É claro que eu nem me aproximo da interpretação da atriz, mas é um épico que depois quem quiser ver e constatar, é só ir nas redes sociais e botar lá, é um épico. A imagem, a cena é linda, e aquilo só é possível porque o iluminador estava no lugar certo, na hora certa.